Comissão dos Estados Unidos quer que o Rumble entregue as decisões do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil sobre a suspensão de perfis na rede. A rede social Rumble informou na quarta-feira que foi intimada pela Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, presidida pelo republicano Jim Jordan, a entregar as solicitações do Supremo Tribunal Federal ao site para remoção de conteúdo ou restrição de contas do Brasil. A plataforma afirmou que vai cumprir a determinação. A comissão está investigando a suposta censura às redes sociais aqui no Brasil. Rumble é uma plataforma para o compartilhamento de vídeos que funciona de forma similar ao YouTube. A rede já foi citada em decisões do Supremo para a remoção de conteúdo, mas não cumpriu as determinações da Justiça brasileira por não contar com representação no país. Com a proposta de ser imune à cultura do cancelamento, o Rumble passou a abrigar produtores de conteúdo restritos em outras redes sociais, como Paulo Figueiredo, dentre outros. Na verdade, Pavi, deve estar puxando fila, como o Elon Musk já entregou o Rumble. Agora, será que Meta, Google farão e agirão da mesma forma? Não, meus queridos, essa história, né? Tem muita gente que diz o seguinte, eu vou repetir para que vocês não esqueçam. O Elon Musk é o cavaleiro heróico da liberdade de expressão? Não sei, não me interessa. O que ele está fazendo é o direito. Ele está fazendo aquilo que é certo. O que manda o país dele, onde ele tem a empresa dele? O país dele, que é os Estados Unidos da América, ele diz o seguinte, se esta empresa americana atua em outro país, ela é obrigada a respeitar a lei desse país. Aí todo mundo vê assim, mas na China ele não fala da liberdade de expressão. É óbvio, na China não tem liberdade de expressão. Então ele está atuando conforme a lei chinesa. Combinado? Combinado. Aí no Brasil a gente tem esses 289 milhões de artigos legais, que eu estou igual o Lula agora, estou falando número. Eu vou falando número, eu nem sei se vou falando número. Mas é mais ou menos isso, tá? E a nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão. A nossa Constituição, ela veta um processo judicial em que a parte contrária não tenha direito à defesa. A nossa LGPD manda que a empresa comunique o usuário quando ela tiver que banir o usuário, comunique do motivo real. E o que as decisões do Alexandre de Moraes mandavam fazer era, olha, o processo é em sigilo, então dá um jeito aí de banir sem contar. Fora que uma decisão cautelar, como essas decisões, esses despachos golpistas assinados e executados ora pelo ministro Alexandre de Moraes, ora pelo desembargador Ayrton Vieira, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e que move contra mim uma ação penal e uma ação civil, por ter criticado uma decisão em que ele, sendo o relator do processo, absolveu um senhor septuagenário por ter feito sexo com uma menina de 13 anos, sob a justificativa de que esta menina de 13 anos já não era mais nenhuma jejuna em matéria de sexo, e toda vez que eu falo isso, ele vai nos autos do processo e pede para majorar a minha punição e majorar o volume dos danos morais que ele sofre, porque juiz no Brasil é imune à crítica. Jornalismo na casa do cacique. Direito de contestação, isso só em democracias doentes, como Estados Unidos, França. Aqui não, na nossa democracia, você tem que ser enrabado sorrindo. É aquela música de Natal. Quero ver você não chorar, não olhar para trás e se arrepender do que faz. Essa democracia linda. Então, ao senhor desembargador Ayrton Vieira, que também assina, tem lá
a sua assinatura eletrônica, suspendendo excepcionalmente direitos e garantias individuais, não adianta o senhor ficar peticionando toda vez. Porque o que eu estou falando aqui é dado público. Mas ele insiste, ele quer, como o chefinho, chamou o chefinho. Ele quer aplicar censura prévia. Que é igualzinho. Essa é que é a verdade. E o Rumble, ele vai entregar. Porque esta tática eu volto agora para o Elon Musk, que é onde eu estava e fiz essa longuíssima digressão. Eu falava, eu não sei se ele é o herói da liberdade de expressão. O fato é que a lei manda ele agir conforme a lei. Esses despachos do Alexandre de Moraes, conforme eu já expliquei semana passada e essa semana inteira, ele tem 8 ilegalidades. Primeira ilegalidade, com base numa resolução intempestiva. Resoluções do TSE podem ser feitas até dia 5 de março. Ele baseia os despachos numa resolução de 20 de outubro. 7 meses e meio depois do fim do prazo legal. Mesmo que fosse dentro do prazo, ela cria sanções não previstas em lei. Mesmo que não criasse, ela restringe direitos garantidos em lei. Pior, ela restringe direitos constitucionais, direitos e garantias individuais. Não pode, não pode, não pode. Terceiro, ela não é fundamentada, porque o artigo 315 do Código de Processo Penal diz que a decisão cautelar, que é a natureza desses despachos, ele precisa ser fundamentado não somente repetindo os argumentos do pedido, mas fazendo o cotejamento, cruzando os argumentos do pedido com provas de fato e as circunstâncias das alegações. E isso não foi feito. 5. É ilegal porque ela não chama ao processo para que possa se defender a parte banida. 6, meus senhores, 6, ela é ilegal porque fere a LGPD. 7, ela é ilegal porque fere o Marco Civil da Internet. E ela é ilegal, é claro, por óbvio, porque ela está sendo tomada no bojo de um processo, de um inquérito, aliás, aberto por um ministro do STF e que até hoje não fechou. Aliás, é interessante notar que hoje, aliás, o STF decidiu, por maioria, que os inquéritos do Ministério Público, eles devem observar as mesmas regras e prazos do inquérito policial. O que é inquérito? Inquérito é investigação. Quando tem um crime, uma suspeita de um crime, a polícia começa a investigar. O Ministério Público, ele é quem recebe o relatório do inquérito. Qual é o problema do Ministério Público investigar? O problema do Ministério Público investigar é o mesmo problema do juiz investigar. O juiz investigar é um pouco mais sério. Mas do Ministério Público, como ele é sempre o sujeito ativo do processo penal, se ele investiga, se ele toma parte nessa fase pré-processual que é a investigação criminal, quando ele vai ser o advogado contra o advogado do réu, ele já sai em vantagem. E você quebra a necessidade processual da paridade entre as partes, que é um dos motivos pelo qual, através das mensagens publicadas da Vaza Jato, o STF rompeu e anulou os processos da Operação Lava Jato, porque através daquelas mensagens dizia-se, ficava explícito o rompimento do princípio da paridade processual. Aí agora eu tenho reconhecido que o Ministério Público ele pode fazer inquérito. Para onde vai a paridade processual? Para o mesmo saco que foi a democracia brasileira. Para o mesmo saco que foi a liberdade de expressão. Ou seja, sempre foi assim, sempre foi assim. Mas hoje está escancarado demais. Antes, pelo menos, eles disfarçavam.
Antes, pelo menos, tinha aquele pudorzinho. Falava-se na Roma Antiga que a mulher de César não precisa... A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O Brasil vivia desse jeito. No Brasil, a mulher de César não precisa ser honesta, basta ela parecer. Agora ela não precisa nem parecer nem ser. Aliás, ela pode até gritar. Ela pode até gritar, eu sou galinha, eu sou piranha. Tá liberado. Perdeu-se a vergonha nesse país. Aí vai o Bessias, aquele imbecil da AGU, a leste do Planalto, entra com a ação para banir o ex do Brasil. Para tirar. Por quê? Porque o ex, ele veiculou matéria jornalística que violou o sigilo do inquérito do Alexandre. Ai, ui, ui. Por que não tirou a Globo do ar até hoje? Se toda semana tem fontes da Polícia Federal dando diquinhas de acordo de delação premiada e inquérito que está em sigilo contra o Bolsonaro. Aí pode quebrar o sigilo. Aí o Alexandre de Moraes, ele mesmo pode mandar 2 páginas do tal do rascunho da minuta do decreto da tentativa de golpe, 2 de 18 páginas para dizer, olha aqui, ó, só vou mostrar 2. É só a cabecinha. Aí o Alexandre, ele pode violar o sigilo, porque quem não lembra que ele foi na Rede Globo Plim Plim em janeiro para dar uma entrevista do inquérito sigiloso que agora eles estão reclamando aqui que o ex está abrindo a boca. Então, o imbecil, que é o Bessias, se toca, cria vergonha. Faz jus ao teu diploma. Seja justo. Não é só fazer jus ao diploma. Faz jus ao diploma, ao seu juramento. Faz jus às leis que regem o funcionamento do teu cargo, meu amigo.